Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindos a mais um Conectados pela Palavra. Hoje um dia ensolarado, um dia que Deus permitiu a mim e a você que vai nos assistir a respirar, a olhar o sol. Obrigado por você permitir que a gente entre no seu smartphone, na sua TV, no seu laptop. Para nós é uma honra fazer esse programa e falar de Jesus para todas as nações. Quando o apóstolo Paulo ele fala isso, ele enche o nosso coração de alegria, porque essa é uma oportunidade que a gente tem no nosso país, que é livre de pregar o evangelho a todas as nações. E hoje a gente vai falar sobre missões. Então, esse programa ele é para mim e para você. Aproveite, desfrute e vamos juntos em mais um Conectados pela Palavra. E a minha mesa hoje ela está recheadíssima. Primeiro, com a elegância de sempre, o talento, a perspicácia do nosso querido Adeildo Aguiar. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez. É muito bom, né, estar aqui, né? Muito bom estar aqui mais uma vez, tendo esta oportunidade e esse tema tão maravilhoso, né? Missões. Vamos hoje aprender realmente na prática, né? Porque falar de missões é muito bom, agora na prática é que é difícil. E temos a oportunidade hoje de ouvir na prática quem realmente pratica esta função, quem vive na pele. Vai ser uma experiência muito boa, muito maravilhosa. E a nossa mesa também está super recheada. Nós temos aqui 2 missionários. A missionária já esteve aqui com a gente. Muito obrigado, missionária, por estar com a gente novamente aqui. É uma honra receber você aqui no nosso programa. Louvo a Deus por mais essa rica oportunidade, por o privilégio de retornar, estar com todo o povo de Deus. E você que está conosco, um bom dia, a paz do Senhor. Que Deus te abençoe grandemente. Fica conosco. Foi incrível te conhecer. Será impossível te esquecer. Fica conosco, seja bem-vindo. Amém. E o nosso queridíssimo missionário. Missionário, seja bem-vindo também. É uma honra estar aqui com você. Eu que agradeço, em primeiro lugar, a Deus pela oportunidade que Ele está me concedendo de conhecer um povo alegre da parte dele e de estar nessa cidade encantadora, Recife. É a primeira vez que o senhor vem aqui, não? A primeira vez Deus me traz aqui. Amém. E vem de uma comunidade quilombola, né? De uma comunidade no Maranhão, e chamada Fortaleza, em Cururupu. E estou muito feliz. Amém. Bom, dizer para você que esse programa aqui, isso é novo, esse quadro agora, Leto. Só acontece porque a gente tá aqui com o meu amigo Leto, que sempre tá dando uma força aqui a gente, do Clube da Luta. Ele comprou a ideia e disse, vamos fazer junto, Carlos, levar a palavra de Deus. Agradecer também ao seminarista, postulante, meu amigo e meu pastor, Alexandre Albuquerque. Foi ele que fez o programa, o último programa, viu? Então ele tá aqui sentadinho, acompanhando tudo, montando os nossos scripts, até porque agora essa caminhada aqui, eu já disse a ele que o fardo é dividido, então ele vai ter que estar aqui comigo também fazendo os programas. E eu quero convidar você para ajudar o nosso canal, vai lá, dá um joinha, dá um clique, faz um like, se inscreve no canal. É importante para que a gente venha fazer crescer esse canal e levar a palavra. Quer falar? Não, vou ficar um pouquinho aqui só. Tá bom, porque você sinalizou. Não, isso é o sinal, isso é o sinal. Quando você falou o último, aí me preocupou. O último? Dele. Não foi o último, o mais recente dele. O último já teria acabado, né? Verdade. Boa correção, viu? Tinha que ser Adeildo, tá vendo? Tinha que ser Adeildo. Tinha que ser Adeildo. Eu fiquei até com medo agora. Adeildo sendo Adeildo. Irmão, mas hoje eu queria abrir, e assim, é muito rico o programa hoje, a gente louva a Deus por isso. Eu vejo que o senhor veio para Recife, é a primeira vez, a missionária trouxe o senhor, mas como foi inicialmente? Como foi conhecer Jesus? Quer dizer que Jesus entrou e mudou tudo, irmão? Deu uma sacudida? Deu uma sacudida forte. Eu era da comunidade de Fortaleza, na época.
sou ainda. E sou da cidade de Curupu, como eu falei. Venho de uma família, irmão, de geração a geração, né? No Candomblé, Magia Negra. E na época, com 7 anos de idade, a minha família ela já começava a fazer o ritual, né? Como ritual, já começava a me levar nos pais de santo, aí já começava aquele todo ritual. Comecei a crescer, né? E quando completou, acho que uns 18 anos, comecei a ser mais forte a consagração, né? E até então fui para Belém na época, com uns 20 anos de idade, fui para Belém. Em Belém eu comecei já a sentir. Sei que eu passei acho que 4 anos em Belém. Não aguentei, voltei a adoecer, voltei para o Maranhão, né? A minha terra natal, Cururupu. Chegando lá, minha avó que me criou, né? Ainda estava viva nessa época. E aí, irmão, começou a batalha. Isso quando o senhor volta, o senhor já tá doente. Eu estava doente. Aí volta pra terra, pra terra natal. Volto pra terra natal. Aí a minha avó, vou te levar na casa de uma macumbi, lá na casa de uma mãe de santa. Aí eu falei, vamos lá. Aí me levou, ela me fez uns banhos por lá, que a gente chama banho. Aí banhei com aquela água e tal. Melhorou. Vai, a minha avó morre. Aí o quadro foi piorando, piorando. Até chegou um ponto que eu entrei de depressão. Eu tomava, acho que 5 garrafas de café por noite. Ficava aéreo, porque na minha rede eu achava que eu voltei para a comunidade, né? Aí eu achava que tinha algo, pessoas me olhando, eu ia na garrafa, secava, fazia de novo. A minha mãe não dormia, filho, vai dormir. Aí eu não dormia, porque eu olhava do lado da minha rede, simulavam com mais asa, né? Aquilo ali, do lado da minha rede, né? E balançava a minha rede e em cima do telhado, me lembra como hoje. Eu estava lá na minha rede e pingava aquela água. Mas não tá chovendo, como tá pingando água, entendeu? Aí para não dormir. Aí foi a minha mãe. Eu vou ter que fazer no Maranhão a consagração pesada em cruzo, que eles falam. Vou ter que fazer um incluso para ti. Aí levou na casa da macumbeira. Macumbeira, vamos fazer. Eu fiquei 1 ano naquele quarto. Um ano. Trancado. Olhava o inimigo como eu olho vocês aqui. Se transformava em cobra, lançava e se embrulhava na rede todinha. E foi aquele negócio. Foi a época que Jesus, agora eu vou levar. Leva Zuleide para o lugar, né? Foi a época que Zuleide começou a trabalhar com as crianças, aí começou a implantar a casa missionária lá, aí naquela época eu volto, porque eu fui para outra comunidade, né, perto de lá, eu fui para outra comunidade lá, né, aí eu volto para a comunidade que tinha terminado o trabalho, né, voltei para minha comunidade. Na que eu volto para minha comunidade, Zuleide já estava lá, né? A Zuleide. Acabando de implantar a missão. Acabando de implantar a missão. Ela já estava trabalhando, só que ela ia de moto e voltava. Aí ela aluga uma casa lá. Aí depois Deus, né? Tudo na fé, fez ela, né? Fazer a casa missionária. E veja como o seu testemunho foi importante para mim e eu tenho ele na minha mente. A senhora não ia para lá. Lembra que a senhora comentou isso? Não, eu não ia para lá. Meu projeto era ir para a comunidade Entre Rios e Rio dos Peixes. Era uma comunidade mais confortável, as casas já eram de alvenaria, já tinha um melhor equilíbrio. Mas quando me convidaram para ir passar por lá, vender jussara com um pastor, que ele vende jussara, que lá é o açaí. Quando eu chego nesta comunidade muito humilde na época, 2014, a comunidade era muito simples. 90% das casas eram de taipa.
E o Espírito de Deus falou comigo que eu tinha que ficar ali. Eu disse, não, já fiz o projeto, já fiz o lapiamento e já está tudo certo para ir para esta comunidade. O Espírito disse, o Espírito de Deus falou, você vai ficar aqui. Aí, desde então, 2014, eu comecei a iniciar o projeto lá. Ele falou que eu aluguei uma casa. Eu não aluguei casa. Morei em Tapera, que alguém me emprestou um quarto lá. Porque eu tentava alugar uma Tapera, mas não tinha nada para alugar. Não tinha nenhum espaço. Eu me lembro quando a senhora falou isso. Ela disse, eu ia para um local e Deus me direcionou para outro. Pode continuar, irmão. Aí foi a época que Zuleide começou, né? Fazer a casa lá, fazer a casa. E aí foi a época que todas as 5 horas da tarde eu tinha de fazer uma obrigação para os orixás. Foi Todo dia era? todo dia. E era, Eu irmão. tinha de ir fazer, entendeu? Aí eu ia, eu passava por lá. E ela estava na igreja, lá. A casa já estava sendo construída. Todo dia ela declarava, Jesus te ama. Aí eu olhava para Ah, o ela. senhor passava para fazer o que o senhor tinha que fazer Fazer e lá pra cruzava outra com ela. comunidade. E ela, Aí ela dizia, Jesus te ama. Jesus te ama. Aí eu falava assim, essa mulher tá ficando doida. Caramba, velho. Entendeu? Aí tudo foi. Aí eu ia todos os dias pra lá. Teve um dia, irmão, que o inimigo me botou uma astúcia, porque ele é astuto. Ele me botou, eu vou testar essa mulher perante a Deus. Eu vou testar essa mulher. Antes de eu chegar nisso, só para vocês entenderem qual era o projeto do inimigo. Um dia o meu irmão fez uma raiva para mim. Entendeu? Eu me lembro que eu peguei o rastro do pneu, por isso que tem muito acidente e às vezes as pessoas não entendem. Eu peguei o rastro do pneu da moto, não me lembro mais, preparei e levei para o quarto que foi consagrado e comecei a fazer o trabalho. Só que deu, antes de 7 dias, a moto dele estava encostada. Ele vendeu, mas não andou mais na moto. Na que eu aceitei Jesus, eu fui lá pedir desculpa para ele. Pedir perdão. Pedir perdão que eu fiz. Entendeu? Aí, nessa jornada toda, aí eu disse, rapaz, essa mulher todo dia que passa, ela fica, Jesus te ama, Jesus te ama. E eu gosto de crente, na época, né? Aí eu disse, rapaz, eu vou testar. Tinha uns punhal lá na magia, né? E a gente, quem trabalha com isso sabe que eu estou falando. E a gente começa a fazer a magia nos punhal. Eu comecei a fazer no primeiro pinheiro, porque é uma estrela, né? Tem a lajota, né? É consagrado aquilo ali. E naquela lajota tem uma estrela, tipo aquela, só que é tipo um Salomão. Você viu falar de Salomão? É tipo um Salomão, só que ela tem que pegar as pontas no punhal e a vela no meio e cada um, entendeu? Porque cada ponta é significado de um Exu. E cada punhal que eu enficava caía. O último punhal que eu fui enficar com 2 dias, ele voou na parede e eu desmaiei. Aí eu disse, meu Deus, a mulher que ela tem. O meu irmão, eu só apenas garrei a areia e preparei, não foi muita luta. A moto está encostada. Aí fiquei com aquilo na cabeça. Aí a macumbeira, tu fez magia pesada. Aí eu falei, não fiz não, tu fez. E eu panhei. Eu panhei no terreiro de Ubanda com uma palmatória que é chamada de vovozona. Panhei. Para não trabalhar, porque eu ainda não tinha condição de trabalhar com os Exu mais pesado, entendeu? Aí, panhei tudinho. Aí foi a época que eu fui fazer um trabalho para um casal. Só que eu amanheci. Então o senhor já era procurado também para fazer esses tipos de trabalho? Já estava sendo procurado, porque Satanás ele vai enviando, porque mais trabalho tu faz, mais tu vai ter aprofundamento com ele,
entendeu? E o meu coração estava amargurado de raiva, de depressão, de tudo. Eu bebia. Eu nunca fui de usar droga, mas bebia mesmo, entendeu? E bebia 1 litro de cachaça, guti, 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 entendeu? Aí, eu fui fazer esse trabalho. Na hora que eu fui fazer o trabalho, fiz o trabalho desse casal, tudinho, volto para a comunidade. Só que eu me esqueci de algo. Já era projeto de Deus. Aí eu tô lá em casa, aí me manifesta. Manifesto foi aquele zororô lá em casa. E na hora que eu manifestava, os vizinhos todos iam lá pra casa. Porque eu quebrava as coisas da minha mãe toda. Aí foi a época que ela veio fazer uma ladeira, assim, não ladeira assim, mas tipo assim, e ela veio correndo, subiu ali e começou a clamar o nome de Jesus. Clamou, clamou, clamou. No outro dia as pessoas foram me dizer, clamou, e eu tava já em uma espinheira, magnifica um corpo todo cheio de espinho. E minha mãe caída no chão lá, e ela começou a clamar o nome de Jesus. Clamar. Aí tá bom, no outro dia eu perguntei pra minha sobrinha, Sofia, o que aconteceu comigo? Aí ela disse, tu tava com caboclo, porque é caboclo lá no Maranhão, tu tava com caboclo e veio forte, tio. Aí eu falei, meu Deus. Aí eu falei assim, eu disse, rapaz, mas o que eu fiz? Aí eu disse, eu fiz algo que não era pra me fazer, tá bom. Aí comecei. Aí o estado foi ficando pior, entendeu? Ou seja, é como se fosse cada vez mais ele vinha pior, pior, Ele pior. vinha Fazia mais estrago, mais estrago, mais estrago. entendeu? Aí teve um dia que a minha tia me liga, pai, só tu que dá dor de cabeça pra tua mãe, a tua mãe não tá mais vivendo, a tua mãe só vive mesmo através de você. E aí, como vai ser isso daí? Tua mãe qualquer hora vai morrer e tal. Aí a macumbeira disse assim pra mim, um dia eu fui em Cururupu, a macumbeira disse assim, olha, você tem que fazer um serviço de consagração para macumbeiro-chefe. Você vai fazer um serviço da xícara de cura. Tudo isso que está acontecendo é porque eu da noite entreguei. Aí conversou com minha mãe, mamãe, tu vai ter que fazer para acabar com isso e tal. Só que Deus já tinha projeto, Deus já tinha plano. Aí eu disse, rapaz, eu fui lá tudinho. Na hora que chegou, foi dia de finado, ela marca um culto, mas um ex-patrão meu, banga. Aí chegou esse finado, eles marcaram esse culto. Aí tinha um primo meu, né, que eu venho de lá, ele me para e disse, tu vai no culto hoje? Aí eu falei, rapaz, no culto? Não sei, eu vou ver. Aí esse ex-patrão meu chegou, vamos lá no culto. Disse, rapaz, não vou. Também fiquei. Aí eu encostei, tá bom. Nesse dia não deu vontade de beber, meu irmão. Porque eu bebi no dia seguinte, né? No dia seguinte, eu bebi uma garrafa toda de cachaça, não me estilava. Aí mandei botar outra. No outro dia, eu roubei o dinheiro do meu pai. Todo o salário dele, comecei a beber. Peguei o dinheiro de suquinho da minha irmã. Bebi. Não me estilava. Caramba. Não me estilava. Aí no outro dia, quando ele disse, vai ter um culto. Tu vai, eu vou. Tu vai, eu vou. Aí meu primo parou, vai, tá. Nesse culto, meu irmão, Jesus chegou, hoje. Pensa no que Jesus, ele chega, que não que o Espírito Santo bate em você e você abre a tua boca com uma consciência e abre a tua boca, eu quero aceitar isso, Deus. Amém, aleluia. Entendeu? De lá pra cá, não foi fácil, mas também não foi difícil. Teve muita renúncia, teve. Até aqui, Deus tem me sustentado. Amém. Até aqui, Deus tem me dado vitória. Aleluia. Até aqui, Deus tem feito promessa e tem cumprido cada um. Eu não sei aonde esse programa está alcançando, mas o Senhor sabe. Amém.
Porque o salmista Davi, no Salmo 121, releve meus olhos para o monte, de onde vem meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. No momento de angústia, no momento que a comunidade estava passando pelo momento de dificuldade espiritual, Deus envia uma missionária, Deus envia uma serva. Ela, outra comunidade, é aqui. Deus disse, não é aí não. Eu quero ir lá resgatar pessoas que estão na macumba, pessoas que estão no tráfico, pessoas que estão na prostituição. Eu quero ir naquela comunidade. E Deus chegou. Amém, aleluia. Nós trabalhamos com 35 crianças dentro da comunidade. Temos alcançado. Em um minuto, pela fé, não faltou comer para aquela comunidade. Aleluia. Tudo pela fé. Tem rendido aos pés pessoas que vêm do tráfico, que vêm da facção, tem se rendido ao Senhor. Amém. Na época tinha pessoas que recorriam ao macumbeiro, hoje se recorre à igreja. Glória a Deus, né? E muitos mais. E nós estamos passando um momento muito difícil, porque tem muitos jovens dentro da minha cidade, dentro das comunidades, que estão se perdendo no mundo da droga. Mas Deus também tem entrado com muitas providências. Amém. Amém, meu irmão. Glória a Deus. É rico você falar, porque quando a gente para olhar quem a gente era, né? Quem a gente é e ainda o que Deus há de fazer, a gente vê o tamanho da obra de Deus na nossa vida. Deu muito trabalho, missionária? De início, não é quando Jesus entra, quando o Espírito Santo entra, ele muda, ele liberta. Ele foi ainda ter que ser tratado, mas era submisso, era humilde. O que prevaleceu nele é a humildade, né? Que prevalece, que Deus quer que sejamos humildes, que a superioridade fique com Cristo. Ele é um servo, assim, muito esforçado, como eu falei num programa anterior, ele trabalha e dá assistência. Quando eu estou ausente, eu estou aqui mais uma vez por motivo de saúde, vim novamente para o urologista, e ele marca, eu tenho que voltar, e ele fica na minha ausência, ele assume o trabalho, mas ainda ele está trabalhando no trabalho secular, que fica muito difícil, porque nós trabalhamos com crianças, com dependentes químicos, com igreja. Aí tem que se fazer visita, tem que fazer comida para as crianças, tem que orientar as crianças, tem que cuidar das crianças, tem que ir atrás das crianças muitas vezes. Tem que estar atrás dos rapazes que são dependentes de químicos, que às vezes caem, nós temos que estar lá dando um apoio, venha para cá ler a Bíblia, venha para cá orar, etc. E a igreja, né, o pequeno grupo dos cristãos, e para uma pessoa só orientar, dirigir, fica pesado, porque às vezes nós queremos até dar legalidade a outros, mas às vezes eles são imaturos. Aí, quando ele não está, fica difícil. Assim, marca um trabalho, às vezes eles vão, às vezes não vão, por sua ausência. Ele está trabalhando, aí um dia ele trabalha num posto de saúde, num posto de gasolina. Ele pega de 5h30 da manhã, larga de 8h30 da noite. Para o almoço, larga de 8h30 da noite. Fecha de 8 horas, mas quando vai encerra 8h30. Aí fica o dia muito cansativo. No outro dia tem que pegar já o trabalho. E nós estamos orando e pedindo a Deus direção para que ele fique simplesmente integral. Porque vai somar muito, né? Vai somar demais. Como ele disse, na nossa comunidade, como estamos lá com Fortaleza, Deus tem sido benigno, maravilhoso para conosco, de maneira extraordinária. Porque as outras comunidades têm sido assim, onde tem lugares ainda não alcançados, que ainda não tem um cristão. E também tem outros que até tem. Mas tem existido bastante morte. A criminalidade tem aumentado bastante. Mas Deus lá tem cessado, tem estancado, tem parado. E na nossa comunidade, Deus... O último que morreu foi em 2016 ou foi 2017. E mataram lá. Porque tinha matado 2014, mataram um, em 2015 mataram o outro, 2016 mataram o outro.
E nós temos orado para Deus cessar a morte. Muitas vezes chegam ameaças, pessoas que estão no livro da morte, mas nós clamamos para Deus repreender, para escrever no livro da vida. E temos visto assim um milagre de Deus, porque aí diz assim, a facção vai chegar para matar fulano, e Deus não tem permitido. Dias atrás, chegou um moço lá de São Luís, e ele fazia parte, não sei se era real ou se era apenas visitante de uma facção de São Luís, e a outra facção de lá de Cururupu, ele estava na frente de casa, e um sábado à tarde e à noite foi para a sua casa se deslocar para uma comunidade de pescadores, 5 quilômetros, e à noite ele estava com a sua namorada, que era uma jovem de lá, estava afastada, mas era de lá, uma adolescente de 17 anos. E foram lá pegar aquele jovem à noite e mandaram ele se ajoelhar e deram 10 tiros nele. E disse com ela, não, deixa ela, não tem nada a ver. Mas também eles poderiam ter matado ela. Se não fosse as mãos de Deus, ela também tinha morrido. Mas pela bondade e a misericórdia e o clamor da igreja naquele lugar, Deus tem cessado. Tem fechado a cova e tem dado a sua graça e a sua bondade. Então isso é a bondade de Deus, né? E a misericórdia de Deus que tem feito naquele lugar. Amém. E como missão, qual é o que é mais difícil? Eu sei que o financeiro é muito difícil, né? Porque, é como o irmão disse, a gente vive pela fé, né? Como missão, qual seria uma obra que a gente poderia destacar que vocês realmente viram a mão de Deus? Eu sei que em tudo a gente vê a mão de Deus, mas tem aquela que a gente olha assim, rapaz, essa eu vivi e eu vi Deus aqui. Tem algum irmão que o senhor lembra? Tem várias. Como missão, teve um dia que eu estava na minha casa, lá, e uma moça me liga, que era lá da igreja, e ela estava com muita depressão, muita. E era assim, e a estrada era muito dificultoso de moto, né? E ela, eu preciso que tu venha orar, eu preciso que tu venha conversar. Aí eu falei, rapaz, a gente tem só essa moto. É uma bis, né, da missionária. E só essa moto é o jeito. E eu de moto, e no meio do caminho começou a chover, mas eu alcancei lá. E ela estava afastada dos caminhos do Senhor. E nesse dia, aceitou Jesus, aceitou ela e aceitou a sua irmã, né? Hoje ela está na Assembleia, lá do lugar, lá no Arapiranga, e ela com a irmã dela e o irmãozinho dela, né? Então, assim, tem como missão, tem os desafios, mas nós não podemos recuar. Se for possível, a gente tem que ir andando, mas temos que ir. Porque Amém. é um campo que é dificultoso, mas Jesus está no controle. Nós que fala em missões, nós tem que estar preparados. E só lembrar, o campo missionário, nós vamos para o campo missionário, já está falando missões. E lá mesmo Deus vai preparar você para situações, se você for ver. Deus prepara você aqui, um dia que você não é evangélico, para você viver. Tem coisas que acontecem na comunidade, em outras comunidades. No tempo que eu era de lá, Deus já estava me preparando para me encarar. Sim. Um dia, o carro dela, ela veio embora para Recife. Perante a Deus, o carro dela, ela disse, não anda no carro não, porque o carro tá coisa. A minha esposa está grávida, né? Aí eu comecei, mas também não foi só para a esposa. Aí eu comecei a andar. Pela misericórdia que Deus tem na minha vida, Ele poupou a minha vida. Um parafuso lá no seu nome, lá que o mecânico disse que se solta, era só outro. Era para ter capotado. Era para ter capotado. Ele disse que não sabe como não capotou o carro, porque estava todo solto a parte da frente. Ou capotar ou travar, né? Um dos dois. A gente já vê o cuidado de Deus, né? O cuidado de Deus. Você está em missão e você já vê o cuidado, de Deus. Agora, há pouco atrás, uns dias atrás, ele foi para casa. E quando ele foi para casa, no caminho,
A moto, fala dessa parte da moto. A moto. A gente estava no Aquilo, em outra comunidade. Nós fomos visitar uma menina que era da igreja, que é da igreja, casou e foi para Aquilo, tudo perto, a comunidade, né? E lá, os irmãos, na que a missionária chega, quero que ela vai lá, e nós fomos. E chegando lá, aquilo ali me disse, rapaz, aí eu vamos embora. Aí chegamos lá, ia ter à noite, ia ter trabalho. Eu disse, ô Zô, eu vou ligar o som, eu vou me embora. A senhora tá aí no campo, eu vou me embora para casa, porque eu moro em Cururupu já. Aí eu vou me embora. Tá ok. E nesse dia, a moto tinha saído da oficina. Da revisão. Da revisão, tudinho. Eu pego a moto. Só que na estrada eu sinto algo diferente. Eu disse, Jesus. Mas eu arrochei para me chegar em casa, né? Arrochei. Só que antes de chegar, para terminar a estrada, para me pegar a cidade, eu senti. Aí aquilo ali freio a moto de vez. Isso que eu freiei a moto, aí foi chegando as motos dos professores que vinha dando aula. O que foi, irmão? Tava tudo escuro, né? Tinha que ter a luz Aí eu farol. peguei. Porque a moto, ela tem uma barra que vem assim, em parafusa, né? Pelos olhos humanos, aquela barra era para entrar no pneu da velocidade que eu vinha, entrar, a moto ia capotar, porque ia frear de vez, ia capotar. Soltou. O varão do freio ia capotar. Soltou o freio e soltou o parafuso e ainda tentou entrar o freio, porque o freio é de aço, né? É. O freio da moto, aquele tem aquele cordão de aço. Ele entrou uma parte, mas não conseguiu varar o outro lado, que ele entortou. Porque se ele entra, tinha o quê? Travado de vez, ele tinha se estendido lá. Ainda mais, sem capacete. Entendeu? E aí os irmãos, rapaz, mas que mistério foi esse? Uma pessoa que não é evangélica abriu a boca. Que mistério foi esse? Tu era para estar aí dentro desses matos, porque pela velocidade que tu passou da gente, e isso já vinha batendo. Tu era para estar, eu mandei o vídeo para ela já. É pesado. Pesado. É pesado É demais. pesado. E fora as muitas que Deus vem dado, porque nós estamos em área que o inimigo, Área minada. em nada do inimigo, mas Oh. Deus tem levantado varão, Deus tem levantado varoa para estar naquela obra. O que eu mais me dói, porque eu estou ilimitado. Como limitado? Às vezes em um serviço, e não que as pessoas me pedem socorro. Você já viu uma pessoa te pedir socorro? Teve um irmão lá da igreja que eu estava em casa, dia de eleição. Eu senti, eu disse, vou para a comunidade. Eu fui para a comunidade, ele, vamos em Cururupu. Ele pega a moto, me presta essa moto. Aí eu fiquei no posto, vai lá rapidinho, pra gente vai. Não, vou aqui rapidinho. E foi, os caras enquadrou ele. E aquilo ali, eu disse, rapaz, eu ligando pra ele tinha telefone na época, e eu ligando pra ele, eu disse, rapaz, já viu tu te meter em uma ponto .40, em um 38 por causa de um cara? Mas pelo amor de Cristo, eu me meti. E eu cheguei lá, ele tava devendo lá pros caras lá, no passado, e Deus fez cobrar a conta, o inimigo que era certo a vida dele. Eu falei, meu irmão, eu pago a conta. Só me dá o prazo. Perante a Deus. Deu o prazo. Eu paguei. Mas o inimigo tem lutado na minha finança. Até hoje. Porque um jovem era para ele tirar o sangue. Paguei. Aí eu conto lá pro pastor, tu é doido, eu não vou não. É amor a Cristo. Meu. Amém. Pouca gente entende É isso. missão. É missão. Pouca gente entende outra isso. realidade. É por isso que eu digo, olha a grande diferença, o que é. Veja bem, eu estou aqui só observando a situação. Quando eu costumo dizer que, na maioria das vezes, vivemos um evangelho de faz de conta, de bobe, essa é a realidade. Isso é a realidade, porque analise bem, missões. Eu estava analisando aqui a vida dele quando ele iniciou.
a questão espiritual, veja bem, convivia no sistema de entidades pesada, onde eu tenho experiência na área, porque eu já no Evangelho já entrei em instituições dessa natureza e estudei também, eu sou formado na ciência da religião, pela Rural, também me formei, e tive que ir aos terreiros de umbandas, de igrejas evangélicas, de igrejas católicas, de todos os credos, para compreender, até porque a ciência da religião permite, nós não temos que ter nenhum preconceito. Como estudioso, a gente tem que entender, compreender. Agora, existem as questões chamadas as forças espirituais que a gente não pode negar. E ele entrou numa situação pesadíssima, se envolvendo até com a questão do poder espiritual da estrela de Salomão, que não é brincadeira. Não é brincadeira quando você vai estudar. Porque as pessoas pensam que o mal não existe, que não existe poder no mundo espiritual. Existe poderes no mal espiritual, existe palavras de maldição, existe mantras que as pessoas utilizam para se proteger. Nós utilizamos o quê? Jesus disse o quê? Tudo em nome de quem? De Jesus. Nota que nós pedimos, Senhor, em teu nome, a nossa proteção está em Jesus e no seu nome. Não é isso? A Bíblia não diz em nome de Deus. Diz em nome de Jesus. É a nossa senha. E o mal existe. E não é fácil o que ele está falando, não. É muito sério esse comportamento dessa transformação. Veja que ele estava numa cerimônia religiosa de uma entidade onde ele estava praticando toda a manifestação dos pontos das estrelas. A estrela tinha quantas pontas? Quantas pontas a estrela tinha? Essa estrela. Na época. Não, mas você sabe quantas pontas tinha essa estrela? 7 linhas, fazia de 7. Olha aí, não me fale mais não. Quem já estava ciente. Porque, mas não vamos focar mas não só para nisso você, na estrela. mas tá em nome de Jesus. Não, mas exatamente para você ver o que as pessoas utilizam dos símbolos. Sim, o mal existe, com para certeza. utilizar, o diabo utiliza dos símbolos para entrar na questão espiritual. E aí está o segredo que você disse. E você tem se dedicado. Missões é isso, Carlos. Missões é as pessoas, muitas das vezes, compreender que tem que se deixar de viver sua vida para viver a vida do outro. E a única forma que a gente pode contribuir, a igreja pode contribuir, é apoiando isso. É contribuindo. Veja bem como ele diz. Ele tem um trabalho secular, que trabalha um dia, o outro dia está em missões. Existe uma comunidade muito grande que depende. E no momento que Deus abençoar, que ele tiver condições de ter mais tempo, mais vai fazer para a glória de Deus. Então, isso é um trabalho missionário. Missões é isso. E como tá lá, irmã, a instituição? O que é acolhido? Tem algum formato? Como é a instituição como missão lá? Eu vou dar um exemplo assim, por exemplo, na igreja, você tem lá o departamento jovens que cuida dos jovens, o departamento pastoral que cuida dos pastores. E assim cada ministério vai se formando. Como é que tá hoje lá? Porque eu ia falar uma coisa Fale. que não tinha muito a ver com ele. Pode falar, fale. Ainda parte da área espiritual. Antes de eu ir para lá, para o campo, eu, no impulso, ou não sei se era impulso ou era a direção de Deus. Eu com outro amigo, nós trabalhávamos para Deus fechar centros de macumba. Orava para Deus fechar centro de macumba. Onde tivesse um centro de macumba naquele bairro ali no Jordão, eu pedia a Deus que Deus fechasse para deixar de ser destruição para ser restauração. As pessoas que estavam com o nome embutido debaixo dos pajé, daqueles santos, para Deus tirar e escrever no livro da vida. E Deus estava fazendo muitas coisas boas. E uma experiência que eu vi, mas todo ataque tem um contra-ataque. Quando você vai ao encontro de alguém, é impossível você tirar alguém da lama sem se melar. Você é salpicado, sujo vem ao seu encontro. E eu passei por uma experiência de um moço, que este moço, ele estava 15 anos na macumba. E nós estávamos orando por ele, eu e este moço estávamos orando alguns meses para Deus salvar. E em um certo sábado, nós íamos a um culto, eu ia ao culto e me encontrei com esse meu amigo que estava dialogando com ele. Desisti do culto e fui conversar, dar apoio àquele moço, que nós estávamos juntos em conjunto para nós orarmos por essas pessoas. E dialogando, ele falou, irmãos, eu tenho 15 anos que eu sirvo a Satanás.
E 15 anos atrás, ele me pediu para mim fazer um ritual. Fui para a mata, chegando na mata, ele me pediu tudo o que ele queria, eu levei. Todo aquilo que ele queria, eu levei. 6 horas em ponto, ele chegou. 6 horas, ele marcou, e 6 horas em ponto, ele chegou. E ele disse que no seu diálogo com Satanás, ele perguntou: o que é que tu queres de mim? Tu queres meu sangue? Aí o diabo falou para ele: para que eu quero o teu sangue, que eu tenho milhões de litros de sangue derramado na terra para mim? Tu queres minha alma? Para que eu quero tua alma, que eu tenho milhões de almas que me servem? E o que é que tu queres? Eu quero tua honra, eu não dou. Tu vai me dar. A tua honra, não dou. O que era a honra? Ele queria que aquele rapaz matasse o filho dele em sacrifício para dar a Satanás, o primogênito. Ele disse: não dou. Se tu não me der o teu primogênito, tu vai ser o meu cavalo. E a partir dali ele foi ser cavalo de Satanás. Ele trabalhava muito para servir. O seu casamento foi destruído. Ele se tornou um homossexual. Estava oprimido. Mas naquela noite, pela infinita graça, Deus quebrou aquela maldição, libertou aquele moço. Hoje ele é pastor, é missionário, é casado e é restaurado. Aleluia. Porque Deus veio trazer libertação. Aleluia. A todo aquele que é oprimido. Amém. Então as pessoas se iludem muito. O inimigo existe, como ele diz. O inimigo existe. A realidade é real, o mundo espiritual é real. E Deus fechou os 5 ou 6 centros de macumba pela bondade de Deus e misericórdia, libertou. Hoje tem pessoas que nós somos nossos filhos na fé, e Deus tem feito. Antes de chegarmos lá, para mim chegar naquele lugar. Por quê? Quando chegamos naquele lugar, neste lugar que as pessoas dizem assim: quem entra nesta área ou sai daqui como prostituição, enfermo ou como ladrão. Esta é a identidade das pessoas que tentam entrar naquela cidade. Por quê? É uma cidade de 37 mil habitantes, 42 comunidades quilombolas e 450 centros de macumba. Então, as pessoas ali, é a sua religião, é a sua realidade, é o seu refúgio, é onde eles buscam refúgio naqueles lugares. O evangelho ainda tem dificuldade de alcançar algumas comunidades. Como eu já trabalhei em uma comunidade que eu tentei entrar, passei um tempo, mas me tiraram de lá porque disse que estava contaminando as crianças. Então, é realidade. É essa. Mas voltando para nosso contexto da nossa comunidade, pode refazer a pergunta novamente? Não, mas o que a senhora está falando, irmã, é muito importante, né? E eu também acredito, né, que a gente hoje, a nossa luta é contra principados e protestantes, né? A gente precisa, como dizem em Efésios, a gente precisa estar revestido mesmo pela graça do Senhor Jesus, pela graça de Deus. Mas o que eu fico pensando é que uma missão como essa, por exemplo, quando a senhora diz, não, a gente não conseguiu entrar numa certa comunidade porque a gente teve dificuldade de abraçar as crianças. A gente vê nitidamente que isso é um confronto do bem e do mal, né? Mas a gente sabe que Deus, ele é soberano, né? Quando o irmão falou aqui a história, o testemunho dele, e eu fiquei pensando, olha o quão é importante um Jesus te ama. E a gente fala pouco. É verdade. E a gente fala pouco. Olha só. No estado que ele estava naquele momento, ele nunca imaginava que Jesus o amaria. Parecia com uma afronta, né? Como ele escutava com uma afronta. Perfeitamente. Isso é surreal. E olha o pensamento dele num primeiro momento. Isso é loucura. Eita lá. E aí Paulo vai lá e diz, realmente, viver o evangelho é uma loucura. Você falou agora a coisa mais interessante. E veja bem, eu paro para pensar aqui, isso é um testemunho vivo, nos últimos 6 meses, para quantas pessoas eu falei, Jesus, eu te amo, Jesus te ama. Irmão, para ninguém. Menina, interessante. Olha que reflexão. Isso agora trouxe uma situação pesada. Sabe por quê? Porque a gente está acostumado a viver um evangelho onde a gente não consegue, ou muitas vezes não se esforça para declarar amor na vida do próximo, independente da situação dele. A gente precisa declarar
esse amor de Jesus aonde a gente estiver, com atitudes, com palavras, com ação. E detalhe, a Bíblia ela cita em vários lugares em Provérbios, em vários lugares em Salmo, o poder da língua, da fala. Então, quando a gente declara Jesus, ele te ama, a gente está dizendo o seguinte: eu não quero saber quem tu és, eu não quero saber como tu estás, eu não quero saber o que tu fizesse. O que eu quero declarar na tua vida é o seguinte: ele te ama. Glória a Deus. Ele te ama. Porque às vezes as pessoas confundem a pessoa com a religião, a pessoa com as atitudes. Nós temos que entrar na pessoa e não nas atitudes. As atitudes vai ser tratada depois. Porque, um exemplo, quando se vai confrontar com um marginal, alguma pessoa de alto porte perigosa, e as pessoas dizem assim: não vou, deixa ele morrer. Não é deixar ele morrer. Trate da pessoa, depois trata da situação da pessoa. Então, há um confronto entre a pessoa e as atitudes. Então, Deus ama a pessoa e aborrece o pecado que a pessoa pratica. Mas escuta bem, existe agora o que o Carlos falou, foi importante demais. Uma reflexão que deixa a gente de cabelo em pé. Veja bem, aí isso é sério demais, muito sério para nós evangélicos. Ao falar Jesus te ama, ele já se sentiu ofendido. Analise a que risco ele sentiu-se ofendido porque alguém disse que Jesus amava ele. A ponto de preparar, no mundo dele, um ritual para matar a pessoa, que seu interesse foi esse. Imagine como o amor de Deus é misericordioso. Ele foi alcançado pela palavra que Jesus ama, mesmo ele não querendo. E deixa eu aproveitar que a missionária falou que orava para o centro de Macumba. E entre esse centro de Macumba, um dos mais famosos de Recife, que eu não quero citar o nome, ficava na rua de casa. E fechou. Que era... Eu orava para Deus: Deus, derrube este castelo. Derrube este castelo. Deu uma chuva e Deus derrubou literalmente metade da casa. Ficou condenado pela Codecipe. As demais casas, nenhuma foi atingida, a única foi aquele local. Glória! Porque Deus ele é estrategista. Deus é especialista em destruir guerras espirituais. Ele nunca foi para uma batalha para voltar de cabeça baixa. Ele é Deus de vitória. E ele trabalha para aquele que nele espera. Portanto, se você está oprimido, está acorrentado pelas trevas, creia que há um Deus nos céus que te ama. Amém. Há um Deus que ama a tua pessoa. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele vai te resgatar. Ele vai arrancar a angústia da tua alma. Ele vai te libertar. Ele vai quebrar essas correntes. Ainda que o mundo diga que para você não tem jeito. O Jesus de Nazaré, o Jesus da Galileia, aquele que morreu, mas ao terceiro dia, ele brandou com o brando da vitória. Ele tem poder para destruir as trevas que te aprisionam. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e tudo ele fará. Não é uma porção, é tudo. Jesus te ama e você é uma joia rara para Deus. Amém. Ô, Carlos, deixa eu só falar uma coisa interessante. Veja bem, eu não sabia desse detalhe. Veja bem como é as coisas. O que é o mistério? É minha irmã, é missionária. Essa oração que ela estava fazendo, esse pacto com Deus foi ela e Deus. Eu sei que acabou-se lá a entidade lá, acabou o trabalho. Mas eu não sabia. E quero deixar bem claro que uma área onde atrás era como se fosse barreiras, casa de um lado e a casa do outro. E o local onde foi atingido só foi esta parte do terreno do local. As outras casas não foram atingidas nem interditadas. Ou seja, a mão de Deus quando toca é no ponto certo. Deus não toca. É só Kadosh. Né? Santo e separado. Acabou-se. Só tocou ali, que era, e tem mais, aparecia direto na rádio. Eu estou dizendo que era uma referência, que a gente não vai dizer o local, até por questão, né, de respeito. Sim. Mas toda semana estava lá a pessoa falando com uma repercussão fora do comum. E a missionária orando, veja bem, e Deus fazendo a obra. Significa o seguinte: se nós orarmos e pedirmos a Deus, Deus toca no lugar certo, Deus chega na hora certa e toca. Porque parece brincadeira. Quando eu disse, gente, como é que pode? Eu passo por lá, quando eu passo por lá, que eu olho a barreira, é quase impossível cair somente aquela ponto, quando tem de um lado barreira, do outro lado barreira, casa de todo lado, e somente naquele ponto de Deus é que caiu, rapaz. Isso é mistério, viu? Olha, eu confesso para vocês, de forma testemunhal, que
depois que Deus nos direcionou, porque toda a honra e toda a glória é dele, para que a gente abrisse a missão aqui, eu já vinha há um ano orando. E vocês sabem, a gente como ser humano, a gente além de ser egoísta, a gente quer tudo no nosso tempo e na nossa hora. E aí eu comecei a dizer assim a Deus, mas Senhor, eu passei um ano orando. E agora nós temos a missão. Porque o Senhor confirmou para mim, confirmou para outras pessoas que deveríamos seguir. Né? Porque o Senhor é um Deus que provê, é o Deus soberano, é o Deus das batalhas. Mas os nossos cultos, como eles estão ainda cultos de inícios, então não dá essa quantidade de gente. E olha só, a gente muitas vezes está ali querendo ter pessoas. E o que é que Deus faz? Aí Deus ministra no meu coração. Eu estou mandando quem precisa estar lá. Aí eu fui falar novamente. Eu disse, Senhor, mas qual é a dificuldade do povo vir? Ele disse, eu não quero que o povo vá, eu quero que você vá atrás do povo. Isso foi muito ministrado no meu coração. Porque isso é ser missionário. Isso é você entender que a sua missão, ela não se resume a nada. A sua missão é Mateus 28, convidando a você viver o ID. Sem olhar para quem. Aí eu fui ministrado agora com Jesus te ama. Porque isso vai ser o que eu mais vou usar, irmão. Por onde eu passar. A gente, como cristão, a gente declara poucas vezes que Jesus nos ama. Mas quando a gente vai olhar para si mesmo, a gente vê a obra dele. Você é obra de Deus, meu irmão. Amém. Eu sou obra de Deus. Ela é obra de Deus, obra de Deus. Todo mundo aqui é obra de Deus. E o que é que Deus faz? Ele nos liberta e diz assim, ó, vá e siga. Ele não cobra. Ele dá a oportunidade da gente caminhar, seguir, decidir. Agora, hoje de manhã, quando o menino fala, nós muitas vezes somos rasos no evangelho e por isso pecamos. Ele diz aquilo com maior afronta ao nosso coração. Quanto mais a gente lê, quanto mais a gente estuda, mais perto de Deus a gente se aproxima. Quanto menos a gente faz isso, mais distante a gente fica. E eu entendo que o desafio é grande. É muito grande. Muito. O desafio de missões. Porque você não tem dia, não tem hora. Você recebe uma ligação, me ajuda, né? E você vê, só aproveitando, quando existe quem trabalha na área de segurança, sabe, do Estado, quando o Estado, o governo tem uma missão a cumprir, é para executar. Então é algo que não pode parar. Você tem começo, meio e fim, né? Para executar. E a nossa missão não tem fim. Enquanto Jesus não voltar, nós temos que estar e você tem que se dedicar. E não tem esse negócio, meu pé tá doendo, não. O caso dele é o caso dos missionários. Por isso eu fico doente quando as pessoas ficam, não, porque não tem noção. Uma vida dessa que estava perdida, que tinha todo o projeto que o diabo tinha feito para ele, a palavra da missionária que disse, eu não quero, ela disse, eu não quero ficar aqui. O crente não tem vontade própria. Quem sou eu? Eu não quero. Deus é que quer tudo e Deus é que faz tudo. Deus é que modifica tudo. Ele disse, amei a Jacó, aborreci a Esaú. Ponto, acabou-se. Deus fez, está feito, não adianta. Olha, se Deus quer, Carlos. Olha, não foi você que, quando você pensou nesse instituto, você pensou porque foi Deus que colocou no seu coração. Foi Deus que colocou, e é Deus que vai manter, e é Deus que vai dar todo o procedimento. O nosso amado pastor agora, Alexandre, que está conosco, foi Deus que trouxe. Amém, eu creio. Porque você tinha pensado em... Como é que é, Deildo? Você falava muitas vezes comigo. Falava ou não falava? Falava comigo. Ele não sabe disso não, ele não sabe Falava. disso não. Mas chegou Eu até não para falei mim. pra ele, não. O que foi que você disse, Adeildo? O instituto está lá, a capela está lá, você quer, não foi? Eu disse, eu não tenho condições não, meu amigo. Eu não sou eu, não. Olha, não me coloque, não, que eu não tenho condições. E ele disse, Adeildo, como é que a gente vai fazer? Tinha outras pessoas que você também se deu a oportunidade. Vamos orar. Hoje Deus tocou no coração dele para ele vir para cá. Veio de lá de um outro local para vir. Quando Deus quer, tira o camarada de uma rede,
de uma cama, de um palacete, e coloca ele numa cabana. Não, é aqui que eu quero. E ele se sente bem. Por quê? Porque a riqueza é onde você se sente bem. Você pode estar no palácio e não estar feliz. De repente você está no. Tem gente que quando está na sua mansão fica chateado, não quero, só se sente ruim. Aí vai para o interiorzinho. Sempre falta Aí, algo. aí vai para o interior, para um lugar que tem uma casa simples, uma fazendazinha, ou seja, um sítiozinho, daqui a pouco começa a ficar feliz, os passarinhos cantando, ou seja, é isso. Alexandre está aqui, não é porque ele quer, não, porque Deus disse, até o lugar é lá. Você Amém. vê, Amém. esse camarada aqui, o Leto ali, vê, o camarada parece um touro, o bicho é uma força, agora com essa cara de menino, uma tranquilidade, vem para cá rindo, feliz da vida, nos orientando. Ou seja, tudo está acontecendo aqui para a glória de Deus. Amém. Amém. E a sua vida não será diferente, não. Deus vai colocar o mantenedor, porque Deus é Deus que promete e cumpre. Entendeu? É 24 horas na presença dele, trabalhando para ele. Oxi, Amém. Amém. Deixa Deus trabalhar. Só deixando aqui, na que eu entrei no templo, lá, e eu ia assistir o culto e vi aquela pregação. E então que eu vi aquela pregação, Deus falando comigo, eu fechei só os olhos, Deus falando, Senhor, o Senhor é fiel. E na hora que ele pegou o microfone e foi falar, e a primeira coisa que antes de ele encerrar, ele disse, vai ter uma vigília. Eu disse, Jesus, tu ainda é fiel. Olha o que acontece no meu lugar muito. Hoje, metade das igrejas, igrejas que estão na parte dos bairros mais carentes, né? Elas estão trabalhando com vigia. Elas estão botando em primeiro lugar o Senhor, vamos para vigia, fazendo vigia, né? E irmão, estão trabalhando com vigia. Antes de fazer vigia lá na comunidade, deixa rapidamente, lá na cidade estava com uma programação que ia se reunir pela Ubanda, todos os macumbeiros, só lembrando, eu não estou atacando a religião. Claro, não estamos aqui para isso, não. Né? Mas eu estou contando o meu testemunho de onde eu era e o meu Deus, o que ele faz. Estava com vamos fazer. O principal... Mês passado. Esse mês aí, antes de eu viajar para cá. O principal estava em uma festa encerrando. Aí Deus... O responsável queria... Aí Deus chegou, eu sou Deus em Cururupô. Né? Garra o rapaz, né? Foi morto e a festa não aconteceu. Deus é mistério. Aonde ia acontecer ritual, festa, manifestamento, carteirinha deles lá dando pros macumbeiros aí, mas Deus, eu sou Deus nessa cidade. Amém. Hoje é sexta, amanhã a grande cidade está com uma programação Dia da Bíblia. Então Deus, 15 dias antes de acontecer o Dia da Bíblia, Deus vai. Não acontece a programação que era para acontecer, a honra é dele, a glória é dele. Aleluia, amém. Houve uma tragédia aqui, o carro passou por cima Por cima e não aconteceu. moto. É assim, meu irmão, Deus é Deus. Olha, chegamos aí no nosso limite de tempo. A conversa foi muito boa e assim, quando a conversa é muito boa, aí o tempo ele voa. O camarada vem do Maranhão para cá. É. Com a missionária, traz um convidado, olha, e você só dá uma hora pro camarada. Rapaz, mas vamos respeitar o tempo, né? Mas não é Mas todo, veja, não é todo dia que a gente tem uma pessoa. Mas deixa eu lhe pedir uma coisa, irmão. Deixa eu lhe pedir uma coisa. Fale nessa câmara aqui o que o senhor queria falar, o que Deus colocar no seu coração. Mas esse momento é um momento que o senhor está tendo de pregar o evangelho, de falar desse amor de Deus na sua vida, de explicar para as pessoas o quanto ele lhe ama. Então, o senhor tem um tempo que o senhor precisar para falar nessa câmara aqui. Ok. Eu não quero sair hoje
desse programa sem dizer para cada mãe, para cada pai, para cada líder, para cada povo de Deus. Chegou o tempo de avançar as comunidades, os bairros carentes. Aonde você acha que aquele jovem não tem mais jeito, eu sou testemunha viva que tem jeito. Aonde Jesus entra, tem transformação, libertação. Aleluia. Aonde Jesus entra, as cadeias do inferno é quebrada, porque o nome de Jesus tem poder. A palavra Jesus te ama é a palavra dele, é a palavra que Jesus entra, é a palavra que Jesus vai quebrando cadeia, vai quebrando cadeado. Eu não sei o que você tem vivido na área financeira, na área casamental, mas Deus manda te dizer nessa manhã que Ele é refúgio, fortaleza, socorro no momento mais difícil sobre a tua vida. Amém. Aleluia. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Entregue o teu caminho para Jesus e você vai ver o melhor dessa terra. Amém. Não tem festa, não tem farra, não tem nada que pode te fazer um homem mais feliz, uma mulher mais feliz, se não for Jesus nas nossas vidas. Amém. Amém. Aleluia. Missionária? Né? Você também que está aí, que ficou conosco até o final, que Deus possa te abençoar. Eu não sei qual a tua dificuldade, qual o gigante que está na tua vida, qual o problema, né? Mas eu só sei dizer uma coisa. Ele diz na sua palavra, ainda antes que houvesse dia eu sou, operando eu, quem impedirá? Amém. Deus é o Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Ele nunca mudou, nunca envelheceu. Ele é Deus. Corra para os braços de Jesus Cristo. Não perca tempo. Se você tem batido em alguma porta e as portas têm te decepcionado, não têm se abrido, está fechada, mas Jesus Cristo, Ele é a porta. Ele diz, eu sou a porta. Quem entrar por mim salvar-se-á e achará pastagem. Entra nesta porta, entra neste caminho que Ele diz, eu sou o caminho. Não é um caminho, é o caminho, é singular. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E Deus quer mudar a tua história. Ele veio buscar os perdidos, veio buscar os doentes. Estás depressivo, estás angustiado, estás decepcionado. Jesus Cristo é a tua solução. Aleluia. Jesus te ama. Não perca tempo, não retroceda. Aceita Jesus, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, confia em quem você tem posto a sua confiança. Até hoje tem falhado, tem decepcionado, mas Jesus, ele quer te mudar a tua história, ele quer te libertar. Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Que Deus te abençoe grandemente. Você que tem a oportunidade, né, de nos ouvir, que você possa verificar o quanto Deus te ama, o quanto Deus transforma as vidas e não existe vida fora de Cristo. Entendeu? Que Deus possa nos abençoar de uma semana maravilhosa e simplesmente dizer muito obrigado a Deus por esse momento, né? De aprendizagem, de missões, porque a gente está vendo na prática as pessoas que vivem de missões, né? Então, muito bom mesmo. Amém, amém, glória a Deus por isso. E eu quero dizer para você nesse final de programa que quando uma vida ela é vivida na escuridão, a escuridão ela sempre cobra um preço. Mas quando a vida ela é vivida e colocada diante de Deus, ele sempre encontra graça. A graça que nos contagia. O evangelho
não veio para mascarar o pecado. Ele veio para transformar pessoas. E esse é o meu grande convite a você. Hoje, se alguém ouvir esse podcast, se alguém ouvir esse programa, que está vivendo uma vida de escuridão, de pecado, eu convido você a viver um evangelho da graça. Porque Deus, ele não expõe, Deus, ele cura. Deus, ele não confronta, ele restaura. Porque Deus, ele nos chama para a luz e nunca nos deixa essa luz se apagar. Eu não sei porque Deus está falando isso no meu coração agora, que é família. Então eu quero dizer para você, não desista da sua família. Não desista da mulher ou do homem que Deus lhe deu. Não desista do filho ou da filha que Deus lhe deu. Olhe, foi Deus que lhe deu. E o seu e o meu destino já está traçado nas mãos dele. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Quero agradecer também a nosso missionário, nossa missionária Deildo Leto, que é o nosso diretor, Alexandre. Muito obrigado a presença de todos. Até a próxima. Fiquem todos na paz. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Amém.